vez, bom dia estancianos, bom dia estancianas, os aqui chegados, os aqui bem aconchegados, os nessa hora refletindo se vai às ruas ou vai à padaria, ou se da padaria fica para outro estado de euforia e fermentação, de medo e agonia. Milão Fernandes dizia que com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos 40 anos de vida, aprender a ficar calado. Mas há uma hora em que tem a idade que tiver, o seu silêncio, digo eu, grita por todos os lados, por todos os poros, por todos os cantos, por todos os calados e sentidos. Mesmo que você diga que está absolutamente calado. Recentemente, eu tive acesso, e ele está aqui, um livro sobre a vida de Lorival Batista, Pacificação e Desenvolvimento. Esse era o slogan da administração dele, né, Erasil? Escrito por uma série de pessoas, como o conselheiro Carlos Pina, Francisco Batista Neto, Luiz Eduardo Costa, Sayonara Viana e Verônica Nunes, que são os autores desse livro. E aqui esse livro mostra o que é a disfarçatez dos autoritários brasileiros. Lorival Batista, como todo mundo sabe, foi governador da ditadura militar e senador biônico. Até a semana passada nós comentamos isso aqui. Mas revela esse livro que nos senados, ou mesmo no governo, Lorival ia sempre à França. E lá na França era recebido festivamente por gente da esquerda. Visitava exposições da esquerda e inclusive pediu uma viagem especial ao Senado para ir para a abertura da exposição do estanciano Leonardo Alencar, que era muito ligado à esquerda, porque fazia teatro, porque fazia poesia, porque na Bahia se integrou a um grupo de autores de esquerda ou libertariamente estabelecidos e ideologicamente posicionados. Era assim Lorival. No Brasil era aliado de todos os ditadores possíveis e impossíveis, e ia para a França, se fazia de manezinho da província e falava com a esquerda. Tanto é que nesse livro se revela que Pierre Lafon, um dos grandes centroavantes, digamos assim, do Partido Comunista Francês, elogia ele na sua memória, na sua obra de memória. E nesse livro ainda se revela uma coisa mais fantástica, que ao final do seu governo, e isso está, viu, Dudu, que está me ouvindo agora? Exatamente porque esse livro aqui, a numeração de página dele é aérea, esperançosa. Na página 150, você vai ver lá que diz que numa tarde de agosto de 86, o Lorival Batista chega na casa dele e estão lá esperando ele, sentados em cadeiras postas em semicírculo, os militantes do Partido Comunista Brasileiro, o PCBão, que foram lá, sabe fazer o quê? Prestar solidariedade ao governador eleito pela ditadura, capitaneado, sabe por quem? Por Agonaldo Pacheco. Agonaldo, inclusive, ao ver Lorival, disse: não se surpreenda, estamos aqui para declarar nosso apoio à reeleição do senador Lorival Batista, e apesar de ter sido governador indicado pelo regime militar, nunca cometeu arbitrariedade. Isso é brincadeira que nós estamos vendo aqui. E até em sigilo ajudou alguns dos nossos companheiros. E pasmem os senhores, se descobre aqui no livro que as centrais sindicais de esquerda, inclusive, deram uma placa em agradecimento ao que Lorival fazia, atendendo sem remuneração, como médico, os filiados desses sindicatos. Vejam como é estranha a paisagem ideológica brasileira. Veja como fica difícil a gente
em todos os sentidos, continuar claramente tendo posicionamento como o Dudu tem, como alguns companheiros do Partido dos Trabalhadores têm, ideologicamente fortalecidos, acrescidos, sobretudo, de energia para cruzar as esquinas e o beco dessas ideologias transversais. E a gente vê que nesse país as coisas vão ficando, por falta inclusive de posicionamentos claros, por falta inclusive de movimentação clara, por falta inclusive das centrais sindicais se posicionarem mais fortemente e mais corajosamente, nós vemos que vão continuar profanando a vida do povo brasileiro, mas sobretudo das categorias que engrandecem esse país e que são extremamente necessárias para o desenvolvimento socioeconômico, antropológico, moral da sociedade. E agora está tramitando no Senado um projeto de lei, o projeto de lei 5.595 de 2020, de autoria dos deputados Paulo Belmonte, do Cidadania, de Adriana Ventura, do Novo, de Aline Isleu Teges, do PSL, e do deputado general Paternelli, do PSL, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora em abril, e que visa reconhecer a educação básica, viu, Ivônia, e a educação superior em formato presencial como serviço e atividade essencial. Isso é brincadeira. E o projeto de lei indica ainda a proibição da suspensão das aulas presenciais, inclusive durante o enfrentamento da pandemia, de emergência, de calamidade pública, exceto se houver critérios técnico-científicos justificados pelo Poder Executivo quanto às condições sanitárias do Estado ou município. Vocês acreditam nisso? É claro que, tanto na Câmara como no Senado, foram acrescentadas emendas ao projeto, tentando aliviar essa estupidez, essa monstruosidade contra uma categoria. E entre os argumentos da defesa dessa proposta, evidencia uma pretensa comoção social, com destaque para a preocupação com a alimentação inadequada das crianças, das periferias, por estarem afastados da escola, sei lá. Essas pessoas pegam um eixo enganoso, malandro, porque foi autorizado, inclusive, que se doasse, como alguns prefeitos estão fazendo, e outros não, como a Ivônia disse aqui, que o de Itabaianinha não faz, a entrega dessa merenda para as famílias suplementarem as dificuldades em disso. Mas essa proposta também define diretrizes e princípios decorrentes da estratégia para o retorno às aulas em caráter presencial, que deverão, segundo ela, ser pactuadas e desenvolvidas de forma colaborativa entre os entes da federação. Mas tornar a educação um serviço essencial parece, à primeira vista, meu caro Zé, tornar a educação um serviço essencial parece uma coisa bonita. Porque essenciais são necessidades inadiáveis. Aquelas que não atendidas colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. E essa definição, se eu não me engano, consta na lei de 7.883 de 1989, que foi formulada depois da Constituição, que instituiu o direito de greve e determina como esse direito deve ser garantido para os trabalhadores e trabalhadoras desses serviços, que não pode ser interrompido sob qualquer circunstância. Ora, o que são considerados serviços ou atividades essenciais? Abastecimento de água, produção e distribuição de energia, gás de cozinha, combustível, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviço funerário, transporte coletivo, capacitação e tratamento de esgoto, lixo, compensação bancária, entre os mais gerais. Ora, cabe, portanto, ressaltar que se esse projeto for aprovado pelo Senado, a educação passará a ser considerado serviço essencial e os profissionais da educação passarão a ser enquadrados nos mesmos engessados, limitados e controlados direitos
a greve que se aplica aos demais trabalhadores e trabalhadoras desse serviço. Ora, educação não é um serviço. Educação está na lei, é um direito. Se é um direito, os sujeitos desse direito são o mais importante. E é dever do Estado garanti-lo. Agora atente, mas se for um serviço, as pessoas serão consumidoras. E o próprio serviço será mais importante do que o usuário. É a lógica de que a oferta do serviço precisa ser feita, mesmo que isso coloque em risco o quê? A vida das pessoas. E não é necessário de um vasto entendimento dos fatos para compreender o quanto é falacioso o discurso de preocupação social vindo dos tais parlamentares, sobretudo no que se refere à educação e à saúde. Ora, os defensores do projeto de lei 5.595 são os mesmos que foram favoráveis a todos os cortes de verbas para a educação, para a saúde, aprovados nesses 2 últimos anos. E para além da conclusão dos profissionais da educação que vivem no dia a dia a realidade escolar e que, portanto, a conhecem profundamente, estão aí os números para provar a atual situação que se encontra as redes públicas de ensino hoje. O último boletim do DIEESE, eu acho que você não teve acesso a isso, publicado agora no dia 18, apresenta dados impressionantes. Entre todas as atividades econômicas, mas que apresentaram um maior crescimento no número de desligamento por morte. Por ordem foi a educação, com 106,7%. Transporte e armazenagem e correio, com 95%. Atividades administrativas e serviços complementares, com 78%. E saúde humana e serviços sociais agregados, com 71%. Desligamento por morte atinge os professores vertiginosamente. E não são apenas os alunos que estão passando por dificuldades nutricionais, as suas famílias que estão e não serão as escolas abertas que darão conta, nem vai solucionar esse problema e os grandes desafios impostos agora nesse momento. A educação não pode ser responsabilizada e punida com risco iminente de morte por conta de uma situação pandêmica que se estende e se agrava de forma descontrolada devido à falta de uma coordenação nacional de monitoramento, de controle da pandemia. E nós estamos, como todos sabendo, há mais de um ano sem a possibilidade, de fato, dos retornos às aulas presenciais, porque as condições assim nos mostram, nos obrigam. Ora, basta lembrar que o governador João Dória recuou da bandeira do Plano de São Paulo, considerada emergencial, por uma bandeira de transição, de flexibilização. Pois é, agora querem, como saída, transformar a educação em serviço essencial, não mais em direito. Não mais em direito. E esse país é tão grave, como eu disse ainda há pouco, e ainda há pouco o Zé não tocava quando a gente estava na manchete. Esse país está numa encruzilhada tão grave que hoje há uma convocação de 200 manifestações nesse país para sair às ruas contra esse governo que está aí. E repete-se nas redes sociais uma confissão exposta quase como um pedido de desculpa. Tem muita gente dizendo que não se sente corajosa o suficiente para ir às ruas hoje. Contra Bolsonaro, pela vacina, pela saúde, pela educação, pela liberdade. A que ponto nós chegamos? Num momento grave desse país, em que se convoca para ninguém ir à rua, a gente tem que ir para a rua. E essas desculpas são compreensíveis e eram esperadas. Por quê? Porque o brasileiro está enferrujado e vacilante. Porque perdeu o treino, como eu disse no instante, não sabe direito qual é a sua capacidade de enfrentamento do fascismo, do genocídio brasileiro. Porque o brasileiro, com seu histórico de militância, vacinado ou não,
resume seus temores nessa síntese. Na síntese de dizer assim: não sei se tenho força para derrubar o Bolsonaro, como você nos diz aqui todo dia, porque isso é uma conjugação grandiosa e talvez não tenha proteção suficiente para enfrentar esse coronavírus. Mas a situação é grave. E era bem fácil, e é bem fácil ser corajoso em grandes turmas que se mobilizavam moralmente muito antes da mobilização física. E a gente sabe que o que vai acontecer hoje, esse desafio de um ato público, é que pode ocorrer duas coisas que podem parecer paradoxais, mas são, nesse momento, de necessidade de se correr risco. Porque a gente já sabe que há muito tempo que não basta brincar de militante virtual vigoroso, destemido, mas apenas virtual. Porque a gente sabe que sem a rua não há resistência, nem aqui, nem no Chile, nem na Colômbia, nem no Equador, nem na Bielorrússia, nem no inferno. E nós ficamos mais de um ano só olhando o que eles faziam e fazem nas ruas. Essa é. Não temos mais no Brasil, em quase toda parte, as mobilizações acionadas por convocação de organizações historicamente poderosas. O que se chamava de consciência coletiva não tem mais o suporte inspirado de partidos, de sindicatos, de federações, de associações. Não temos mais as vozes potentes que nos induzam a desafiar a peste e o genocida com destemor. É dureza depender de sinais de comunicação em rede, tantas vezes dispersas e pouco assertivos. E carrega-se desde o início dessa semana a dúvida para muita gente de ir ou não ir como um fardo. Os atos que nós vimos não foram grandiosos. Agora, nunca antes ir ou não ir foi uma decisão tão pessoal e única. Em meio à gritaria das solidões, do Instagram, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. Porque poucas vezes os veteranos de outras guerras, contra a ditadura, pelas diretas, com os caras pintadas contra a Collor, estiveram tão distantes dos jovens como agora. Isso é um pecado. Na média, o brasileiro maduro não sabe nem como e quando, onde iniciar uma conversa com um jovem nesse país. Isso é um entrave. O golpe de 2016 esculhambou com quase tudo na política e nas relações humanas. Encarcerou Lula, gerou Bolsonaro. Aí veio a pandemia e completo serviço, fortalecendo os grupos, bolhas sobre bolhas. E como eu disse no instante, o que aconteceu nesse sábado pode romper esse estranhamento, ou aprofundá-lo por mais algum tempo, até que aconteça alguma coisa. Só descobriremos se algo maior pode acontecer se estivermos lá. Se estivermos lá. E quem não for nesse sábado pode ir mais adiante, sem culpas. Mas vamos desenferrujar aos poucos. Coragem é algo que se fortalece com treino. E essa é uma hora gravíssima desse país. Grave, mais que grave. A professora Marilena Chauí fez um artigo semana passada. Eu não me lembro qual foi o site, a Terra é Redonda, né, Zé? É esse papo. Extraordinário ensaio. E ela disse que a pandemia expõe a gente para além de todo o limite admissível. Porque a ferida que consome nossa sociedade, isto é, a realização de luta de classe pela polarização máxima entre a miséria absoluta das classes exploradas e a opulência absoluta das classes dominantes, que é estupidamente imitada por uma parte da classe média, cujo poder não esconde seu próprio cinismo, que se exprime no pleno apoio ao governante coveiro, miliciano, ungido e consagrado pela graça de Deus.
uma expressão do autoritarismo social com origem na forma de violência no Brasil. Não há becos sem saída para a vida. A gente precisa lutar, e já não é mais só desigualdade, muito marcada, mas agora a opressão total, a opressão contra a vida, não é a opressão contra a ideologia, é a opressão contra o ser humano em todo o seu sentido, largo, estreito, que se coloca em nossa cara. Esperamos que esse sábado entre para a história com algo que nos levante a cabeça, o coração, para caminharmos. Porque, do contrário, as coisas podem ser muito mais graves do que o que pensa essa esquerda festiva, essa esquerda que solta pistoletes todo dia. E aí a gente vê que as pessoas não estão fazendo a leitura correta das coisas, porque com todas as desgraças e quedas e rebentos e estragos feitos nas hostes do senhor Bolsonaro, ele ainda tem de 25% a 28%. O que leva ele a ser candidato a presidente e o que pode levá-lo a ganhar a reeleição. E isso é mais grave nesse momento do que tudo. Não adianta muito foguetório. Infelizmente, como o Zeno disse há pouco, precisamos tomar cuidado, nos preservar, mas o caminho ainda é as ruas. Bom dia.